irmãs, que alegria! Aniversário de 81 anos de nossa casa, Associação Espírita Jesus de Nazaré. Esse parabéns para você é para você mesmo, é para mim, para todos nós, porque o Jesus de Nazaré somos nós, espíritos, encarnados e desencarnados, que temos a grande felicidade, a alegria de, nessa encarnação, no mundo de expiação e provas, eu sempre falo isso porque é realmente a nossa situação. Estarmos desfrutando a sombra dessa árvore maravilhosa do Evangelho, o Evangelho de Jesus que foi plantado aqui na terra e que em terras baianas ganhou assim muita força, em especial aqui em nossa cidade, em nossa Feira de Santana. Gratidão aos nossos ancestrais, aqueles que deram todo o seu possível, todo o seu amor, a sua contribuição para que o Espiritismo aqui em Feira de Santana, Bahia, alavancasse. E, em especial, a nossa casa, juntamente com o nosso irmãozinho mais velho, o Centro Espírita Paz dos Sofredores, esses dois centros, assim, que são as raízes primeiras do Espiritismo em Feira de Santana, eles pudessem ser hoje essa potência que são. Em especial, a nossa casa, 24 de agosto de 2023, 81 anos. Lá em 1942, quando ele foi fundado pelo senhor Manuel dos Santos, juntamente com o casal Eloína e Olegário Almeida, em função de toda uma história que eu já contei aqui em outra oportunidade, talvez eles não imaginassem o grande projeto espiritual que eles estavam iniciando. Talvez eles não tivessem ideia da dimensão de toda a ação espiritual que estava ali sendo desenvolvida. Eu agradeço, em especial, ao mentor do nosso irmão Manuel dos Santos, o caboclo Indaiá de Baturité, que esteve presente, presidindo estes trabalhos e a concepção, a fundação e os primeiros momentos da nossa casa, Centro Espírita Jesus de Nazaré. Deus está presente e com muita alegria celebramos e cantamos. Parabéns para você. Nesta data querida, 24 de agosto, muitas felicidades, muitos anos de vida, Associação Espírita Jesus de Nazaré. Esta palestra, essa conversa, nossa, esse bate-papo, esse momento de celebração que eu me sinto aqui realizando com vocês, está sendo gravado dia 2 de agosto. Hoje, 2 de agosto, é o dia consagrado ao perdão de Assis, o perdão da porciúncula. Então, nesse momento, eu me coloco como servidora menor desta casa, a última de todas, a beneficiária maior deste projeto Associação Espírita Jesus de Nazaré, para pedir perdão pelas minhas falhas, para clamar a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por misericórdia, por tudo que nós vivenciamos aqui, que infelizmente muitas vezes eu não pude corresponder. Gratidão à espiritualidade, perdão pelas minhas falhas e me deem oportunidades. Vamos então para a nossa fala de hoje, que é sobre ancestralidade e espiritualidade. Associação Espírita Jesus de Nazaré, 81 anos. Eu honro a minha ancestralidade, homens e mulheres que foram grandes seres humanos, cumprindo suas missões e cuja sabedoria corre no meu DNA espiritual e material. Sim, eu honro todos aqueles que fundaram as bases materiais e espirituais da nossa casa. E toda a sua força, toda a sua fé, toda a sua dedicação, o espírito de serviço, o trabalho da caridade, o trabalho do bem, que foram as suas missões, cada um como foi possível, cada um ofertando aquilo que era possível, sem serem nenhum tipo de super-homens, mulheres maravilhas, nada disso, mas dentro das suas humanidades, dentro do que era possível, nos legaram
esta caminhada, esse DNA material e espiritual maravilhoso que perfaz a nossa casa, essa identidade de ser Centro Espírita Jesus de Nazaré. E é essa representação que nós temos aqui nesse slide, que na realidade é uma imagem da internet, mas que os irmãos e as irmãs poderão ver. Então tudo começa com aquele trabalho lá de 1942 aqui na Terra, porque nos planos espirituais o projeto da Associação Espírita de Nazaré é muito mais antigo. Então aquelas 3 pessoas, Manuel dos Santos, Heloína Olegário, juntamente com a criança, Dejaci, e essa árvore hoje frondosa, com tantos frutos maravilhosos, chegando até os dias atuais, com a nossa querida presidente Mônica Bastos, nosso vice-presidente Beto Lago e toda a sua equipe de trabalhadores dedicados e amorosos. A equipe espiritual, então, nem se fala, eu não tenho nem o que falar deles, a não ser gratidão, 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 sempre agradecendo por me permitirem participar e estar integrando essa equipe gigante, luminosa, dedicada nos caminhos do Espírito da Verdade. Sigamos então. Amorosamente, nesse momento, voltamos os olhos cheios de gratidão em direção aos nossos antepassados. Graças a eles, estamos aqui. Nenhuma árvore alcança os céus sem a força de suas raízes. Sim, nenhuma árvore alcança os céus se as raízes não forem bem fundadas, profundas, nutridoras, raízes que buscam o alimento principal, fundamental, para que nós possamos ter frutos doces, galhos que abriguem pássaros, pequenos insetos que estão ali ao redor da árvore e toda a vegetação e fauna ali ao redor gerando um lindo ecossistema. Então, gratidão a esses nossos ancestrais, que iremos fazer aqui pequenas citações, pequenas homenagens de todo o nosso coração. Iniciamos aqui com a nossa querida Dejazé Vasconcelos, aqui nessa foto em especial, onde ela aparece aqui com o nosso querido presidente Beto Lago. Fiz questão de procurar uma foto quando o Beto estava iniciando aqui o seu mandato maravilhoso. E nossa Dejazé, que se encontra no mundo espiritual há cerca de 90 dias, que ela receba o nosso abraço fraterno. Sabemos que hoje a casa de Dejazé é o Jesus de Nazaré. Então, que alegria quando a gente pode vir para cá, quando a gente pode estar aqui, desfrutando das belezas, das reuniões, das falas, dos aprendizados, do trabalho em prol de quem sofre, de quem precisa. Então, essa aqui é a casa de Dejazé. Então, com muita alegria, essa pequena homenagem, essa pequena citação para Dejazé. Aqui nessa outra imagem, dessa vez nós trouxemos ali de camisa branca a nossa querida presidente Mônica. Então, pegamos essa foto onde aparece aqui, vocês estão vendo ali, de casaco escuro, nosso querido Laurides. Laurides, que tio de Mônica e grande entusiasta da obra de Pietro Baldi. Hoje nós temos o Núcleo Pietro Baldi em Feira de Santana. Agradeço a Laurides com seu empenho pessoal, emocional, espiritual e financeiro. Financeiro, é preciso registrar isso. Então, Laurides foi um entusiasta desde os tempos de Dr. Riquião, pai da nossa querida, olha ela aí, Noêmia Riquião, que está com essa bolsa preta no colo. É ela, digamos assim, a herdeira de Dr. Riquião. E Laurides era aquele rapaz, aquele jovem, lá dos anos 50, 60, que ouvia as palestras do Dr. Riquião aqui no Jesus de Nazaré, não nessa sede, mas a outra sede. E ele se entusiasmou pela obra de Ubaldi. E não parou mais, e continuou com as atividades. Gratidão, querido Laurides, é mais uma raiz aí que nós temos. Aqui, na outra extrema, nesse sorriso lindo, maravilhoso, a nossa querida Lídice Oliveira. Quem foi Lídice Oliveira? Então vejam esse sorriso lindo e vejam se não é uma criatura que irradia luz, como o pai dela, nosso querido Alípio Oliveira.
Nosso seu Alípio, juntamente com Dona Ida, tiveram vários filhos, e a nossa querida Lídice sempre foi a nossa companheira querida. Hoje, no mundo espiritual, desfrutando das belezas da vida espiritual e da consciência espírita. Gratidão, Lídice, gratidão, Laurides. Aqui nessa imagem eu tenho a honra de estar ao lado de uma das grandes trabalhadoras desta casa, a nossa querida Alaide Santos, médium, de um mediunato assim de mais de 50 anos de trabalhos mediúnicos ininterruptos, passista, constante, não faltava aos trabalhos, sempre presente, mesmo já em idade avançada e com alguma dificuldade para se locomover, mas mesmo assim ela estava presente, estendendo suas mãos calosas de trabalhos de muitos anos. Ela foi lavadeira durante muitos anos e dedicada, maravilhosa. Daquelas mãos irradiavam luz, e nas reuniões de meditação e prece, também nas doutrinárias, mas em especial as nossas 18 horas, que nós temos a tradicional reunião para meditar e orarmos em louvor ao santo horário das 18 horas, a anunciação, a Laide estendia suas mãos, aplicando passes em dezenas de pessoas, dezenas, sempre com seu jeitinho carinhoso, sempre ali próximo de todos nós. Hoje, no mundo espiritual, essa grande raiz, querida Laide. Gratidão, Alaide, valeu! Nessa foto nós temos o simpático casal Cici e Jonas Bastos. A nossa querida Cici, encarnada, reside em Salvador, e o nosso querido Jonas Bastos, no mundo espiritual, falecido recentemente, no mesmo mês, ali pertinho de Dona Dejazé. Ele no início de abril, ela já no finalzinho ali de abril. Seu Jonas Bastos, ele espírita, juntamente com sua esposa, Cici, assumiu a diretoria do Lar do Irmão Velho num tempo bastante complexo, que foi a criação, a construção da nova sede do Lar do Irmão Velho. Então, toda aquela construção que hoje nós vemos, toda aquela estrutura que hoje existe, foi o trabalho maravilhoso de seu Jonas. Ele, empresário de destaque aqui na cidade, conseguiu, com sua influência junto às camadas mais abastadas, recursos, assim, juntamente com toda a equipe do Jesus de Nazaré, porque na época o Lar do Irmão Velho era ligado à nossa casa Jesus de Nazaré. Então, muitos companheiros, inclusive minha mãe, né, Dejazé, estava presente nessas equipes para pedir donativos, as famosas feiras da fraternidade que aconteciam ali no Largo da Calilândia. Muita gente mobilizada, a Feira de Santana ficava mobilizada pelas feiras da fraternidade, e os materiais de construção, que nunca foram baratos, e nessa época então, né, ali anos 80, também não era muito fácil. E foi conseguido, juntamente ao prefeito de Feira de Santana na época, o Dr. José Falcão da Silva, esse terreno lá no bairro Santa Mônica, que na época era considerado um bairro distante, periférico, hoje é pertinho, um bairro maravilhoso, urbanizado, de classe social mais alta, inclusive. E o prefeito José Falcão cedeu aquele espaço, que era um terreno, né, uma área pública da prefeitura, para que fosse construída a nova sede do Lar do Irmão Velho, transferindo de uma sede que ficava num bairro aqui chamado Ponto Central, e que já não comportava a quantidade de idosos devido à demanda, né, pelo internamento, e também as próprias necessidades dos idosos, né? Necessidade de ter um consultório médico, necessidade de ter uma lavanderia, necessidade de ter uma área livre de lazer, um jardim, uma boa cozinha, e lá já não sustentava mais isso. Então, minha mãe entrou em contato com, na época, o arquiteto, hoje também no mundo espiritual, Dr. João Inácio do Vale, e ele fez a planta do Lar do Irmão Velho como doação. E a estrutura foi assim adequada às condições também do terreno, e todo o trabalho realizado ali pela mobilização da comunidade de Feira de Santana, através da influência do seu Jonas e sua equipe
de trabalhadores daqui do Jesus de Nazaré. Gratidão, seu Jonas, que maravilha podermos celebrar todos esses companheiros raízes nossas aqui do Jesus de Nazaré. Também queremos fazer aqui o nosso afeto, nosso carinho imenso para o nosso amado Ariston Santana Teles. Ariston é filho dessa casa, filho do seu João Teles, filho de Zulmira. Ariston desencarnou em 2020 em Brasília. Ele tinha uma obra lá em Brasília muito bela, que é o Monte Alverne do Brasil. Ele também criou um centro espírita, o Chão de Flores, sempre muito ligado a Chico Xavier, aquela sua preocupação de sempre estar ali pertinho do Chico. Oh, que maravilha, hein? E Ariston, por volta dos seus 71 anos, partiu para a vida espiritual. Filho daqui da nossa casa, para ele o nosso carinho imenso, esse sorriso sempre simpático, não é, Tom? Então, alegria muito grande de estarmos aqui no nosso ambiente, na nossa casa Jesus de Nazaré, e falando dessa raiz linda que também está conosco, que é Ariston. Então, amigos e amigas, vocês percebem que periodicamente eu estou trazendo, né, essa nossa ancestralidade. Oportunamente eu vou trazer outros, porque a cada momento nós vamos trazendo um grupo, depois trazemos outros, que são muitos. E fazemos também os resgates, né, de imagens, resgates históricos, e isso faz com que a gente possa ter esse registro aqui conosco. Então, como vocês estão vendo, nessa imagem maravilhosa, atrás de mim estão todos esses ancestrais, Jesus de Nazaré me dando forças. A vida passou através deles para chegar até a mim, e em honra deles, em honra a eles, para eles, eu a viverei plenamente. Então é com muita honra, sentindo toda essa força ancestral, porque eu de mim não sou nada. Ainda há pouco conversávamos aqui com o nosso querido Beto. Quem sou eu? Quem somos nós? Nada. Mas por que eu me ponho diante de uma câmera para falar aqui com vocês, deixar esse registro, que eu posso morrer amanhã, daqui a pouco, e isso vai ficar aí? Com que força eu venho até aqui? É essa força dessas pessoas. É essa força dessa imagem aqui representada, do Cristo, Kardec, Chico Xavier e Ubaldi, que me fazem chegar até aqui, porque eu nada sou. Agradeço então a Deus, a espiritualidade, por me dar essa oportunidade de poder, mesmo com todas as minhas dificuldades, poder trazer uma mensagem que, em primeiro lugar, me beneficia. Olhar para esses ancestrais me dá forças para continuar na senda, no trabalho do bem. A minha identidade, a minha identificação como célula do Jesus de Nazaré, como célula de uma grande obra, que é a obra de evolução e de retorno ao seio do Pai. Então, queridos e queridas, nesse contexto que eu vou trazer agora, mais uma pessoa muito amada de nossa ancestralidade. Esta fala, nós tivemos a oportunidade de levarmos o ano passado, junto ao nosso querido Florencio, né, lá no Sheila, lá em Salvador, nos acolheu com todo carinho, Tarcísio, a equipe local, acolhedores. Fui com o nosso querido Beto, nossa Mônica, chegamos lá, aquela comitiva maravilhosa de acolhimento, e na época Florencio nos franqueou a palavra. E estávamos nós lá falando da nossa querida vovó Delza. Aqui está ela. Nossa querida Dona Delza. Esse nome, Vovó Delza, eu trago aqui, peço permissão aos companheiros e companheiras, porque isso aqui, tudo que eu vou falar sobre ela, foi autorizado devidamente por sua filha Elvira. E meus filhos, quando eram pequenininhos, chamavam Dona Delza de Vovó Delza, chamavam seu Enésio de Vovô Enésio, Alaide de Vovó Alaide. Então eu quis conservar exatamente para poder garantir esta amorosidade, este afeto infantil, mas aquele infantil da pureza, não é do infantilizado, é da pureza, do amor verdadeiro das crianças, que tinham o respeito que eles tinham pela figura da vovó Delza. Mediunidade e caridade no sertão da Bahia. Sim, Dona Delza, sertaneja,
e esteve aqui conosco durante algum tempo. Ela esteve aqui vivendo conosco essa possibilidade da gente ter com ela uma convivência de aprendizado, uma convivência de eu também posso contribuir de alguma coisa, com alguma coisa, eu também posso fazer parte desse grupo e dar as minhas mãos para que a gente possa ter mais força e seguir. Gratidão imensa, Dona Deusa. E de que chão eu estou falando, né? Como é que eu estou falando sobre Dona Deusa? É desse pertencimento que eu falo para vocês, de ser Associação Espírita Jesus de Nazaré, de também me identificar com Dona Deusa enquanto mulher espírita aqui da Bahia, do sertão da Bahia, e de sabermos as dificuldades que muitas vezes ela deve ter enfrentado. Dificuldades que eu particularmente já não enfrentei tantas, mas que com certeza na sua época ela enfrentou, como vocês vão ver agora. Então vejam aqui um pouco da biografia de Dona Deusa. Deusa Passos Boaventura. Ela nasceu em 29 de maio de 1923. Que maravilha! 100 anos de Dona Deusa. Estamos aqui celebrando com muita alegria esse centenário. Em São Gonçalo dos Campos, Fazenda Retiro. São Gonçalo dos Campos, uma cidade muito querida, linda, cidade jardim aqui pertinho da gente. Filha de Venceslau de Oliveira Passos e de Dona Mância de Oliveira Passos. Então, o cenário que Dona Deusa deve ter conhecido deve ter sido esse, gente, de fazendas, Fazenda Retiro, uma fazenda no Nordeste brasileiro, enfrentou a situação das secas, né, a seca de 32, famosa, estiagens, falta de recursos, mas Dona Deusa estava ali, firme. Então, é esse o contexto de uma mulher médium no início, até meados do século XX. Ela nasce, então, numa fazenda, numa região do semiárido baiano, uma região aqui onde predominam períodos longos de estiagem, uma situação, como nós sabemos, né, de seca que atinge boa parte do Nordeste brasileiro, como vocês estão vendo aqui no mapa. A região semiárido é uma região bem ampla, tem um bioma espetacular que só existe aqui, que é o bioma Caatinga, uma vegetação muito aos olhos do estrangeiro, né, como o Vomárcios, é uma vegetação que espanta, horrível, parece que está tudo morto, mas que quando vem as primeiras chuvas, que beleza! E aí a grandeza das aguadas, dos frutos da caatinga, das flores, da sua flora medicinal, dos seus animais, da cultura e da riqueza desse bioma, que infelizmente está muito ligada a uma situação, né, assim, muito triste de secas, de retirantes, mas que são situações de um passado longínquo. Hoje em dia, e podemos dizer de cerca de 30 anos para cá, a situação mudou muito, porque aprendemos a conviver com a caatinga, aprendemos a conviver com as estiagens. Hoje em dia nós já temos programas, inclusive programas sociais, em que as populações são amparadas. Então, o que Dona Deusa viveu não é o mesmo cenário nosso hoje. Então, é preciso que a gente entenda para poder compreendermos essa caminhada dela enquanto mulher, enquanto médium. Então, para vocês imaginarem a situação de Feira de Santana, 13% da população de analfabetos, 40% da população nossa aqui da região semiárido é população rural. Então, ainda é uma população que precisa de muitos incentivos sociais, ainda precisa que o braço social e governamental os alcance e chegue até eles. Então, toda essa visão que nós temos desse passado, do cangaço, dos fanáticos, de Antônio Conselheiro, fica lá no passado. A visão hoje do Nordeste é bem outra, a nossa vivência aqui já avançou muito em termos de qualidade de vida, de tecnologias, de acessibilidade, e isso faz com que alguns indicadores realmente sejam mais favoráveis à vida do que lá nos anos 30, nos anos 40, podemos colocar até os anos 70 do século XX.
Uma das nossas festas mais populares é a festa de São João, com suas rezas, procissões, romarias, festas para Nossa Senhora, celebrações da Quaresma, Semana Santa, Natal. Nossa, muitas festas. Mas o São João, ele tem um caráter muito especial, porque é uma festa muito rural. E com certeza a Dona Delza deve ter vivido muito isso. Por quê? Porque é uma festa que é atravessada por devoções a Santo Antônio, devoções a São Pedro e ao santo principal do mês, né? Principal porque é a festa mais forte aqui na região, que é São João. Mas nem por isso deixam de existir outras devoções ligadas principalmente ao catolicismo, que é a devoção, por exemplo, à Nossa Senhora. Então, o culto a Maria é muito presente aqui na nossa região, essa devoção tem uma carga emotiva popular muito forte. Os devotos tratam Maria como uma grande mãe, aquela mãe querida, aquela mãezinha do céu, aquela santinha, aquela mãe santíssima que está sempre perto de nós, porque, como eu falei, melhoramos muito a situação nossa em termos socioeconômicos, de saúde, mas as situações ainda continuam. Estamos definitivamente nos braços de Nossa Senhora. Infelizmente, ainda convivemos com uma situação de grande intolerância religiosa, né? Ainda temos alguns conflitos religiosos aqui, principalmente no sentido de intolerância com as religiões afro-brasileiras e algumas outras religiões mediúnicas, que trazem para nós assim tristeza, porque no início do século XX até meados do século XX isso era corriqueiro, mas adentramos o século XXI com essa mesma carga de falta de fraternidade, de amor ao próximo. Então são marcas assim terríveis de intolerância, de desigualdade social, de falta de acessibilidade, de uma sociedade muitas vezes marcada pelo machismo, pela opressão, por interesses políticos, por uma falta de uma vivência de felicidade para todos, mas só para alguns e para muito poucos. Então é nesse cenário que a Dona Delza vai crescer. É nesse cenário desses atritos de forças e de situações que Dona Delza vai construir, digamos, o seu olhar e a sua visão de mundo. Então, o catolicismo é a religião hegemônica, ela teria que viver ali no catolicismo, ela teria que ser adepta dos cultos. E é essa Feira de Santana que Dona Delza vai conhecer. A Feira de Santana da Feira Livre, a Feira de Santana dos Casarões, a Feira de Santana que já tinha os ginásios, a escola normal, como vocês podem ver aí nas imagens maravilhosas. E em 1943, com apenas 20 anos de idade, ela vai se casar com o senhor Alberto Boaventura. Aí está ele. Uma foto mais recente, essa foto é dos anos 80. Sr. Alberto era coletor de impostos, hoje poderíamos dizer, era trabalhador da Secretaria da Fazenda, mas na época chamava coletor de impostos. Ele tem um nome na Academia Feirense de Letras, é a cadeira de número 5, e eles moraram durante muitos anos numa casa ali na rua Boticário Moncorvo, no centro de Feira de Santana. Sempre nos acolhia com o maior carinho, um casal assim muito atencioso, minha mãe era muito amiga deles. Dona Delza tocava violino, ela tinha um belo repertório, sempre tocava músicas alegres, ela não gostava de música triste e era fã do rei Roberto Carlos. Ela adorava tocar as músicas de Roberto naquela alegria no seu violino que ela aprendeu a tocar. Foi mãe de 4 filhos, aqui na imagem ela com sua filha Elvira, eu acho essa uma das fotos mais lindas, das coleções que a família nos ofereceram. Eu achei assim que essa foto é extraordinária, Dona Delza está num perfil de beleza singular, sua filha também ali por volta dos 20 e poucos anos, muito linda. E é neste cenário, Dona Delza já casada, com filhos, morando na rua Boticário Moncorvo, já com algum entrosamento aqui em Feira de Santana, que eclode a mediunidade de Dona Delza.
Agora vocês vejam, não é? Uma jovem casada com filhos, criada no catolicismo, na sociedade intolerante, com religiões mediúnicas, e lá vem a mediunidade. Como essa mediunidade eclodiu? Isso é demarcado pelos depoimentos da família de que um dia, eu suponho que Dona Delza já devia estar tendo alguns contatos espirituais, mas ela sempre teve um temperamento muito tímido, muito introspectivo, sempre foi, eu já a conheci uma senhorinha, né? E ela sempre muito calada, muito dócil, muito meiga. É possível que ela já estava tendo alguns contatos, mas muito calada, guardava aquilo para si, devota de Nossa Senhora, colocava nos pés da Mãe Santíssima. Mas um dia ela estava em sua casa e ela estava limpando um móvel conhecido pelo nome de cristaleira. Vocês devem conhecer, né? Que a gente coloca taças, objetos de cristal. Quando ela está limpando essa cristaleira, ela ouviu em alto e bom som um chamado, um psiu, muito forte, como se alguém estivesse chamando. Ela se assusta, ela se sente muito mal e começaram a surgir várias enfermidades misteriosas no corpo de Dona Delza. Intoxicações sem motivo aparente, empolações, muitos problemas assim corporais. E aqui perto de Feira de Santana, nós temos uma estação de águas bem simples, que é o Jorro, conhecido, né? A cidade do Jorro oferece, né? Então são águas medicinais, águas termais. Muita gente se dá muito bem com os banhos de água do Jorro. Então o marido achou por bem levar a Dona Delza. Ela estava com intoxicação, problemas de pele, e a medicina não sabia descobrir o que era. Leva a Dona Delza para o Jorro. Passava alguns tempos por lá, melhorava, se distanciava naturalmente, né, dos cenários e voltava melhor. Daí a pouco voltava tudo de novo, outros problemas. O que essa menina tem? Meu Deus, aquela preocupação. A mediunidade ali eclodindo. Não que a mediunidade seja sinônimo de doença, vocês sabem que não é. Mas quando ela não é bem compreendida, quando ela não é trabalhada, quando não se estuda a mediunidade, está no ambiente aonde até as pessoas têm uma certa hostilidade com a mediunidade, então vai existir uma espécie de um incômodo, de uma não conformidade com aquela percepção. O seu Alberto Boaventura era muito amigo do nosso querido Seu Dória, que nós já fizemos uma palestra aqui sobre ele, né, contando um pouco da trajetória de Seu Dória. Então, o senhor Elísio da Rocha Dória, como nós sabemos, ele era gerente do Banco do Brasil, muito bem relacionado, a cidade era pequena, né, isso nos anos 60, e as pessoas praticamente se conheciam, iam nas casas fazer visitas. E um dia, Seu Dória foi visitar Alberto Boaventura, um homem intelectual, coletor de impostos, e levou uma outra pessoa conhecida pelo nome de Senhor Campos. A gente não conseguiu identificar o primeiro nome. E no momento em que eles estão lá conversando, né, aí foi sugerido, faça um cafezinho aí, a empregada, né, na época a empregada doméstica, foi fazer um cafezinho para eles. Quando a empregada vem com a bandeja, com o café para servir aos três senhores, ela teve uma espécie de um ataque convulsivo. É como se ela tivesse tido um ataque epilético. E no que ela tem esse ataque convulsivo, Dona Delza, que estava próxima, ela recebe imediatamente uma comunicação. Foi a primeira comunicação do seu guia espiritual, Frei Marcos. Então, Frei Marcos se aproxima da moça em estado convulsivo e fala para ela, em tom de autoridade, em ordem de comando: levante. E aí a moça saiu daquele transe, saiu daquela situação, porque Seu Dória estava presente, Seu Campos, que também conheciam da mediunidade, Seu Dória inclusive era médium, tentaram, né, trazer a moça, mas a ação de Frei Marcos foi decisiva e ficou patente a mediunidade de Dona Delza. Católica, devota de Nossa Senhora, ligada à igreja, nada conhecia de doutrina espírita. Quando Seu Dória viu aquilo, Seu Dória disse: não, existe aqui uma mediunidade, vamos dialogar com você,
Alberto, com a nossa querida Dona Delza, para que vocês possam conhecer o Espiritismo. Você é médium, minha irmã. Então ela ficou toda sem saber que mundo novo era aquele. Porque pela primeira vez ela estava sendo revelado para ela que ela tinha uma faculdade muito especial. E seu Dória, como era do Jesus de Nazaré, inclusive foi presidente, encaminhou: procure o Centro Espírita Jesus de Nazaré, que na época na rua Barão de Cotegipe, ali pertinho da casa dela, então ela podia inclusive ir a pé. Mas, como eu falei para vocês, a formação dela era católica, a fragilidade no qual a sociedade da época colocava as mulheres, aquela história, né? Profissão do lar, cuidar dos filhos, final de semana ia para a igreja, rezava o texto, fazia o ofício de Nossa Senhora, participava de procissões, e agora aparece uma mediunidade. O que é isso? Então surge uma resistência. Essa resistência ela foi vencida aos poucos, porque o grupo do Jesus de Nazaré que a acolheu foi bastante compreensivo, tinha a figura de seu Dória para intermediar, e Dona Delza integra-se à causa espírita. Ela começa a compreender, porque inclusive alguns relatos, alguns fenômenos que eram relatados nas reuniões doutrinárias, na época não existia grupo de estudos, o encaminhamento para a leitura do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, fez com que Dona Delza começasse a perceber: isso aqui eu entendo, eu já passei por isso, eu sinto isso. E aquilo foi dando, tanto para ela como para seu Alberto, que também era médium, mas nunca exerceu a mediunidade, foi dando para ela uma outra visão, foi dando para ela uma outra segurança. E aí Dona Delza se descobre como portadora de múltiplas faculdades mediúnicas, e não apenas da psicofonia. Então, nesse sentido, Dona Delza busca então grupos mediúnicos dentro da casa, dentro do Jesus de Nazaré, começa a participar como médium ativa desses grupos mediúnicos, que o caráter mais evidente, o foco maior era realmente desobsessão. Então Dona Delza começa a trabalhar, e como seu Dória também tinha muita ênfase na questão da caridade, do amor ao próximo, da visita aos hospitais, do trabalho no culto no lar, da campanha do quilo, que era a paixão dele, Dona Delza também se filia a esses grupos. Por isso que Dona Delza é mediunidade e caridade, certo? Porque podemos dizer, ela aprendeu o espiritismo na escola de Dória, né? Então ela segue essa trajetória belíssima. Aqui nessa imagem que nós estamos mostrando para vocês, tem uma imagem antiga, do antigo lar do Irmão Velho, né, como eu falei para vocês, que seu Jonas transferiu dessa sede para a sede nova. E aqui ao lado, não é, o lançamento da pedra fundamental da sede na Santa Mônica, do lar do Irmão Velho, certo? Então, com o tempo, nas reuniões mediúnicas, Dona Delza vai ganhando segurança, o grupo é muito coeso, também é um grupo muito alegre, todo mundo se conhece, as pessoas se dão muito bem. Teve a realização do Congresso Espírita da Bahia, aqui em Feira de Santana, e essa caravana saía a pé para ir para o Clube de Campo Cajueiro, e todo mundo ali conhecido, um ia na casa do outro, fazia culto na casa do outro, era uma beleza de integração. Então, nessas reuniões vão se manifestando os seus guias espirituais, né? Então, os guias de Dona Delza eram Frei Marcos. Existia uma entidade que se identificava, se auto-identificava pelo nome de Zé Pretinho, e uma entidade que se manifestou mais tardiamente, aí por volta do final dos anos 80, início ali dos anos 90, até quando ela não tinha mais condição de participar das reuniões mediúnicas, que foi o espírito do doutor Pero Sebastian. Era um espírito que ele tinha um forte sotaque, digamos assim, de língua espanhola, né? Podemos dizer até assim, castelhano, né? Ele parece que era daqui da América Latina, região ali dos Andes, Colômbia, Bolívia, Peru, nós não sabemos, ele nunca deu esses detalhes. E as primeiras comunicações de Pero Sebastian aconteceram aqui nesse espaço de onde eu estou falando para vocês, que é a chamada Sala Alta de Souza, aqui do Jesus de Nazaré, onde durante muitos anos funcionou o grupo da Fraternidade Alta de Souza, ligado a Oscal,
a associação, a Organização Social Cristã André Luiz, né, que tem aquele movimento da fraternidade, sede em Minas Gerais, depois em Brasília. Então, foi aqui nas reuniões que aconteciam, né, que tinha aquele propósito de materializações, amor, comunicações com esses espíritos maravilhosos, que Dr. Péron começou a dar as comunicações. Eu tive a felicidade, era jovem, bem jovem na época, de ver, ou melhor, de ouvir, né, as falas do Dr. Péron, de ver assim, o cuidado que ele tinha. As pessoas faziam consultas e ele acompanhava, nunca assim passou medicamentos, não, mas sempre dava sugestões. A pessoa dizia, estou tomando tal medicamento, ele sempre dava assim uma dica, ele não prescrevia, né? Ele dava assim aquele olhar carinhoso e afetuoso e espiritual. E aqui nessa sala também eu tive alguns momentos, não foi foram alguns momentos lindíssimos, de ouvir a voz de José Grosso, através da Dona Delza, e ouvir os seus recados lindos, as suas brincadeiras com relação, inclusive, à minha pessoa. Nosso querido irmão Palminha, maravilhoso, através de Dona Delza. Meu Deus do céu, parece até que foi um sonho isso, né? Eu ali ouvindo, dialogando, perguntando a eles. Que felicidade! Durante um dos aniversários aqui do Jesus de Nazaré, não me lembro se foi de 70 anos ou se foi de 75 anos, e me foi pedido na época que eu fizesse uma palestra de aniversário sobre José Grosso, né? E na época eu fiquei assim, eu digo, gente, não tem muita coisa sobre José Grosso não, como é que eu vou conseguir fazer uma palestra de aniversário, casa cheia de 50 minutos sobre José Grosso? Então eu tive assim, né, aquela intuição na época de construir uma biografia de Zé Grosso e no momento em que ele estivesse pronto, eu consultá-lo para saber dessa possibilidade, né, da gente trazer a público. Então, foi através de um outro médium, né, que deu continuidade e tentou, né, porque depois vieram outros problemas inclusive assim de saúde desses outros médios, o grupo foi ganhando outros contornos, mas eu tive uma outra oportunidade, né, de através de outro médium questionar José Grosso. Olha, eu fiz aqui a biografia, vou apresentar, falei assim para ele, né, e se eu teria permissão de fazer, né, essa apresentação conforme as intuições, né, que eu tinha tido. E José Grosso me respondeu no mesmo estilo, mesmo tom de voz que eu ouvia da Dona Delza por esse outro médium, né? Ele disse assim, pode fazer e eu estarei no dia para assistir. Então isso para mim foi assim uma responsabilidade e agora piorou, porque se antes eu estava preocupada que eu não tinha dados e botei na minha cabeça, e agora com a autorização dele dizendo, eu vou estar lá, viu, para ver o que é que você vai falar de mim. Então uma gratidão imensa a José Grosso, a Zé Pretinho, a Frei Marcos, a Palminha, a Pero Sebastião, que através dessa figura maravilhosa aqui, Dona Delza, 50 anos de mediunidade com Jesus. Nessa imagem ela está aqui ao lado da nossa querida irmã Josélia, uma companheira aqui nossa da casa e de sua filhinha. E Dona Delza já está aqui com a idade já bem avançada, como vocês veem, ela já está bem, não é? Bem velhinha, mas ali atuante, querida, amada por todos nós. Dona Delza não conheceu essa Feira de Santana, né? A Feira de Santana gigante, metrópole, a Feira de Santana dos grandes edifícios, a Feira de Santana dos viadutos, a Feira de Santana, cidade agitada, cidade que hoje, né, tem toda uma pegada, né, de tecnologia, de grandes avenidas, né, que cortam a cidade, de vias outras de acesso que foram criadas. Essa não é a Feira de Santana de Dona Delza. Então nós estamos em um outro momento aqui na matéria, mas a Dona Delza nos deixou, ela abandonou a nossa cidade de jeito nenhum. Com seu desencarne, em 25 de novembro de 2012, aos 89 anos,
Dona Delza continuou nos trabalhos, continuou nas tarefas, ativa, atuante, firme ali conosco. E no momento de uma das reuniões, também por esse mesmo médium que eu conversei com o Zé Grosso, ela veio. E eu tive essa oportunidade de conversar com ela. Linda, feliz. E aí eu perguntei para ela, né, a atividade que ela estava desempenhando agora no mundo espiritual. E aí ela me respondeu, eu trabalho agora com culto no lar. Então ela tinha um trabalho, ou deve ter ainda, né, em espiritualidade maravilhosa, com culto no lar. Ou seja, aquele trabalho iniciado lá nos anos 50, 60 com o seu Dória continua. Naturalmente, seu Dória continua também aí. Todos esses companheiros que foram aqui listados, integrando essas equipes de trabalho, juntamente com outros companheiros e outros que até nós desconhecemos, e companheiros anônimos, e companheiros que muitas vezes as memórias já não lembram mais e que a gente não trouxe aqui para homenagear, mas que nesse momento recebem o nosso abraço e a nossa homenagem nesses 81 anos aqui da nossa casa. E é com esse espírito de aniversário, de alegria, que a gente finaliza com esta poesia que foi feita pela nossa querida Aretusa Santos. Aretusa é poetisa aqui de nossa cidade, ocupa a cadeira Alberto Oliveira, cadeira número 5 da Academia Feirense de Letras, e ela fez esse poema a Dona Delza Boaventura. Formosa flor que exala o amor, perfume que a mente acalma, ao coração serena. Presença benevolente que instala a esperança, planta gratidão, plasma a fraternidade sublime, alma luminosa, auxiliadora de redenções. Que continues a violinar Ave Maria, a acalentar os que sentem tormentos, a esperançar aos que desanimam, a enxugar as lágrimas dos infortunados, a alinhar meus cabelos quando o teu colo busco. Apóstola do Cristo, que teu sorriso enigmático enterneça sempre teus tutelados. Emocionante, maravilhoso, lindo demais. Bênção, vovó. Parabéns, Jesus de Nazaré. Gratidão aos nossos ancestrais. Muita paz a todos.